Shalom, amados! No episódio dessa semana, você será ministrado com o tema Andar com Deus até absorver o seu caráter. Eu sou Rafael Baden e esse é o podcast da Nação. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a história de Noé. Esse homem que, numa decisão de fé, resolveu entrar numa arca e observar a destruição de toda a humanidade enquanto ele mantinha a sua família em segurança. O que será que fez que Deus escolhesse Noé para uma missão tão importante? O que chamou a atenção do Criador a ponto de tomar uma decisão como essa e decidir exterminar de uma vez todo ser vivente que ele mesmo havia criado? No livro de Gênesis, no capítulo 6, nós encontramos essa história. O Senhor olhou para a humanidade e observou que a perversidade dos seres humanos tinha aumentado exponencialmente. E todos os pensamentos e propósitos dos seres humanos eram sempre e inteiramente maus. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso, a respeito de como o ser humano pode se tornar tão perverso a ponto de chamar a atenção do Senhor. Nós estamos acostumados a ouvir que adoração, coração quebrantado, chama a atenção do Senhor. Mas aqui, nesse momento, algo chamou a atenção do Senhor e não foi de uma forma positiva. O Senhor tinha percebido que a humanidade tinha se tornado perversa, imoral, e os seus pensamentos e propósitos eram inteiramente maus. No versículo 6, nós vamos ver um detalhe terrível, que o Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade e colocado na terra. E num momento de imensa tristeza, o Senhor declarou que eliminaria da face da terra toda a raça humana que ele mesmo havia criado. E decidiu que ia destruir todos os seres vivos, pessoas, grandes animais, animais que rastejavam pelo chão, até as aves dos céus. O Senhor determinou que não existiriam mais. Porém, um homem chamou a atenção do Senhor. A palavra nos conta em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. E por que Noé havia encontrado favor diante do Senhor? Quando nós continuamos lendo um pouquinho, você vai encontrar no versículo 9 que Noé era o único homem justo daquele tempo, uma pessoa íntegra e que andava com Deus, andava em comunhão com Deus. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Todo mundo estava mergulhado na maldade. Todos na terra haviam se corrompido. E então ele chama Noé e compartilha essa decisão. E o final da história vocês já sabem. O Senhor manda Noé construir uma arca e declara que uma coisa que jamais havia acontecido na história iria acontecer naquele dia. As pessoas nem sequer sabiam o que era uma chuva. Mas uma tempestade inundou toda a terra e matou todo mundo. Mas o que importa pra gente aqui nesse momento é um pouquinho antes dessa hora onde a chuva cai. Antes da chuva cair, quem é você? É isso que nós precisamos analisar nesse podcast. Eu quero te convidar a analisar quem é você antes de chegar o dia mau. Como Deus te vê e como Deus te reconhece e como Deus enxerga o seu coração quando Ele observa para a humanidade. A palavra nos conta que quando Deus olhou do lugar dele para a terra que Ele havia criado, o que Ele encontrou aqui não o agradou. Na verdade, a perplexidade, a perversidade, a imundícia, a iniquidade que estava reinando na terra naquele momento chamou a atenção de Deus de lá do trono. A humanidade chamou a atenção do Senhor de uma forma negativa por causa da sua corrupção, por causa da sua imoralidade. No Evangelho de Lucas e também nos outros evangelhos, nós vamos encontrar um relato dizendo que o dia de Cristo não vai ser diferente. As pessoas vão estar aqui vivendo os seus próprios interesses, construindo suas coisas, investindo nos seus sonhos, nos seus projetos, pensando na sua própria vida, e de repente Jesus estará aqui para buscar aqueles que ele encontrou com favor.
Noé foi um desses homens que foi encontrado justo e o único justo na face da terra, o único íntegro naquele tempo. Mas algo me chamou a atenção. Noé andava com Deus. Noé andava em comunhão com Deus. Noé guardava o coração e a mente dele para se preocupar com a opinião de Deus acerca de algumas coisas. Noé era um cara diferenciado no tempo em que ele vivia. Nesse tempo em que nós não tínhamos ainda o auxílio do Espírito de Deus, nesse tempo que nós ainda não tínhamos os 10 mandamentos de Moisés para orientar e nortear a moral humana, para nortear as características que um homem deveria ter em seu caráter, para determinar se ele era bom ou ruim, Noé era um homem diferenciado. Ele tinha um coração voltado para o Senhor. Ele andava com seu Criador. Noé era um adorador muito antes de que alguém conhecesse a adoração. E isso chamou a atenção do Senhor e fez com que ele encontrasse favor. Algumas atitudes em nós chamam a atenção de Deus de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Se você for alguém muito perverso, ou alguém tolerante ao pecado, ou alguém onde não há temor do Senhor dentro do seu coração, pode ser que você chame a atenção do Senhor de uma forma negativa. Mas Noé chamava a atenção de uma forma positiva por guardar no seu caráter algo que o Senhor muito valorizava. E Noé era um cara especial porque ele se preocupava em andar com Deus. Ora, tem pessoas que andam juntas e não se conhecem, mas a grande maioria dos homens nessa terra andam junto com pessoas que eles conhecem. Eles são apresentados e começam a andar juntos, ou alguma coisa, ou algo em comum, seja um trabalho, seja uma religião, seja um grupo social, ou preferências que alguém tenha, o fazem andar junto com alguém. E esse andar junto vai fazer com que você conheça ainda mais essa pessoa, né? Com mais profundidade. Quanto mais você caminha com alguém, mais você conhece traços do caráter, mais você conhece traços da personalidade, mais você descobre o quanto você gosta e as coisas que você desgosta nessa pessoa. E Noé era um cara que andava com Deus, então ele conhecia cada vez mais o caráter de Deus. Noé conhecia as preferências de Deus. Noé conhecia o que agradava e o que desagradava a Deus. Por isso, quando Deus olhou para a terra, Noé, que andava com Deus, sabia que o proceder dele estava agradando a Deus. Sabia que o proceder dele estava de acordo com a vontade de Deus, que era algo que ele havia se dedicado a conhecer. Nós precisamos, como filhos de Deus, nos dedicar a conhecer melhor o caráter e as preferências do nosso Deus. Deus é como nós em sentimentos. Ele tem tristeza, ele tem alegria, ele tem prazer, ele tem preferências e ele tem projetos. E chama a atenção do Senhor quando alguém submete cada um dos seus projetos a Ele. Quando você anda com Deus, você não consegue tomar decisões sem antes consultar o Senhor para avaliar se os projetos que você tem, se os sonhos que você tem estão de acordo. Em Amós 3:3 nós encontramos um relato importante. Ele diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando a Bíblia fala assim, Noé andava com Deus, ele está dizendo assim, Noé estava de acordo com Deus. Noé estava dentro dos conformes. Noé se esforçava para cumprir o mandamento que ainda nem existia. A tradição judaica nos mostra as 7 leis de Noé. Antes de Moisés, antes dos mandamentos, antes de tudo, existia um código moral determinado por Noé e isso chamava a atenção de Deus. Esses 7 mandamentos de Noé são conhecidos e estão disponíveis se você desejar pesquisar da tradição judaica, da doutrina judaica, e eles são assim: o primeiro deles, não praticar idolatria. O segundo, não blasfemar contra Deus. O terceiro, respeitar a vida humana. O quarto era respeitar o direito alheio. O quinto, respeitar a família e o casamento. O sexto, respeitar os animais. E 7, fazer justiça.
Quando Noé estabelece um código moral por andar com Deus e por conhecer Deus, por estar de acordo com Deus, Noé já começa a definir traços do caráter de Deus que ele deseja ter nele. Por isso, ele foi declarado pelo próprio Senhor como o único justo daquela terra, daquela época. Ele foi o único encontrado justo e encontrou graça e favor aos olhos do Senhor, porque por andar com Deus, ele foi absorvendo traços do caráter de Deus que chamaram a atenção do Senhor, coisa que homem nenhum naquela terra estava preocupado naquele momento. Nós estamos preocupados em conhecer melhor o nosso Deus e não tratá-lo como um Deus que só oferece benefícios ou só oferece castigo, ou um Deus tão distante. Quem é Deus para você hoje? Quem Deus representa e o quão próximo dele você está? O quanto você anda com Deus e o quanto do caráter de Deus você procura conhecer? Está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deve haver um esforço no cristão em prosseguir conhecendo o Senhor. Deve haver um esforço no cristão em mergulhar no conhecimento do caráter de Deus, para que dia após dia nós venhamos nos aperfeiçoando para que esses traços de caráter que estão no Senhor sejam inseridos em nós, a ponto de nos tornarmos cada vez semelhantes a Ele, cada vez um pouco mais semelhantes a Ele. O Senhor nos fez e nos determinou, nos desenhou imagem e semelhança dele com um propósito, que sejamos santos assim como ele é. E essa santidade do Senhor é algo que se aperfeiçoa em nós. Ser santo significa ser separado para o Senhor, separado para um propósito. Noé estava separado para um propósito que ele ainda não conhecia. Será que Noé imaginava que ele ia um dia ser o recomeço da história da humanidade? Noé tinha consciência do que ele estava aguardando. Por isso ele entrou na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, no capítulo 7, a gente vê isso. Quando, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. A atitude de fé de Noé é a atitude de alguém que confia no Senhor, independente de qualquer coisa. Num mundo perverso, num mundo cheio de iniquidade, num mundo que esqueceu do seu Criador, Noé se dedica a aprender e a absorver o caráter do seu Criador. Noé se dedica a construir um código de conduta dentro da sua própria casa que chamou a atenção de Deus. Em dias como esse, em que nós estamos mais tempo dentro da nossa casa, a nossa dedicação deve ser ainda maior em construir um código de conduta baseado no caráter de Deus. Quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu absorvo o caráter de Deus em mim e transfiro isso para os meus. Você dentro da sua casa é alguém que tem a palavra de Deus e que tem o caráter do Senhor disponível. Deus está nos dando disponibilidade para estarmos próximos a Ele, para conhecermos o Senhor com mais profundidade. Às vezes um pouco longe do convívio com os outros irmãos, mas muito próximos do convívio com o Espírito de Deus, muito próximos do convívio com Deus, para que Ele possa imprimir em nós um pouco mais de quem Ele é de fato. Menos da religião e mais do Senhor. Noé não foi salvo por uma religião, Noé foi salvo por fé. Foi pela fé que ele creu em algo que nunca antes havia acontecido. Imagina Deus te chamar e dizer para você que ele vai fazer algo que nunca foi feito e ninguém sabe o que era a chuva. E Noé simplesmente creu e diante de uma palavra do Senhor ele agiu baseado numa palavra. Deus deu a ele uma palavra de envio e Noé seguiu essa palavra de envio. Mas o que trouxe Noé até esse momento foi o que ele conseguiu construir com Deus. O processo de construção do caráter de Noé chamou a atenção de Deus, porque ele estava vendo em Noé espelho de si mesmo. Deus deseja ver em você um reflexo de si mesmo. Deus quer olhar para você que está me ouvindo agora e ver a si mesmo. Deus quer se enxergar em você. Deus deseja ver quem Ele é sendo estampado em você, sendo impresso em você, sendo colocado cada vez com mais força, para que até as outras pessoas sejam capazes de perceber que você é um ser humano diferente
diferenciado, não sendo medido pelas suas conquistas, não sendo medido pelas suas loucuras, nem pelos seus desejos ou ambições, mas sendo medido pela diferença que você faz dentro da sociedade que você vive hoje. Noé foi visto como um homem diferenciado, de repente até rejeitado por alguns grupos sociais da época em que ele vivia, por não tolerar determinadas coisas. E nós precisamos nos posicionar hoje, como Igreja do Senhor, dessa forma. Nos posicionar dentro de uma estrutura de caráter determinada pelo Senhor, pelo Eterno, pelo nosso Deus. Uma estrutura de caráter que nós sabemos que vem dele, que emana dele mesmo e que ele vem aperfeiçoando em nós, removendo todas as deformações que a cultura da terra nos inseriu, que as nossas famílias, às vezes disformes, ou os lugares que nós frequentamos antes de conhecer Jesus, vieram colocando traços nas nossas personalidades, e o Senhor vem reformando e transformando tudo isso em nós e nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, até alcançarmos a estatura da perfeição, a estatura de Cristo, e é essa estatura que vai nos separar para propósitos maiores, propósitos que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mas é isso que o Senhor tem preparado para a sua igreja nesse tempo. Ele tem preparado para você e para a sua família coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus havia chamado Noé e Noé se guardou, porque ele tinha consciência pela fé que ele estava aqui por um propósito que poderia levar anos, mas queria se cumprir porque ele sabia quem tinha chamado. Se você sabe quem te chamou, dedique-se com toda a sua força, dedique-se com todo o seu entendimento. Se você conhece quem te chamou, procure se aperfeiçoar em quem Ele é, procure ser achado justo, íntegro e procure andar com Deus, porque é somente andando com Deus que na hora que Ele falar, você vai estar próximo o suficiente para ouvir. Deus te abençoe, querido. Deus te encha do caráter dele, que o Senhor nos preencha da sua essência e nos torne cada vez melhores e mais parecidos com Ele para cumprirmos esse propósito lindo que nós temos nessa terra.